Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 8. Lucas 8, e nós vamos ler do verso 26 até o verso de número 39. Lucas 8, 26 a 39. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Oremos. Pai, pedimos a Ti, Pai, a Tua misericórdia sobre o Teu povo aqui reunido, porque Tu sabes, Pai, que somos pequenos, frágeis, pecadores, e carecemos, ó Deus, de Ti, carecemos do alimento que é a Tua palavra, carecemos ouvir a Tua voz, ó Pai. Então eu Te peço, fala conosco, meu Deus, fala com cada pessoa que aqui está, que o Senhor dê, ó Deus, edificação para o Teu povo. E se houver aqui entre nós, ó Deus, porventura, alguém que ainda não Te pertence, que esta noite seja uma noite de salvação, que esta noite seja uma noite em que a Tua palavra não volte vazia. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Fortes tempestades causam medo. Quem aqui nunca enfrentou uma chuva torrencial, uma tempestade cheia de ventos? Talvez você, numa estrada, dirigindo o seu carro, ou mesmo de passageiro, tendo que enfrentar aquela chuva vindo de frente, você tendo que diminuir a velocidade, indo com muito cuidado. Ou até mesmo a pé, talvez você estava andando pelo centro da cidade e de repente a chuva caiu e você tentou correr para se abrigar em algum lugar. Ou então você calmamente continuou andando como se nada tivesse acontecido. Porque, ao final de contas, qual o problema de uma chuvinha, não é verdade? Mas imagine uma forte tempestade, com raios, com trovões, muita chuva caindo. Mesmo as pessoas
mais crescidas, mais adultas, elas ficariam assustadas com uma chuva forte. Quanto mais crianças ficariam também assustadas com uma chuva muito forte. E depois de você enfrentar uma chuva forte, uma forte tempestade, o que é a primeira coisa que você deseja? Chegar em casa, tirar aquela roupa molhada, tomar um banho, se aquecer, tomar um chá quente, um café e ficar quietinho e repousar. E o que acontece aqui nesse texto que nós lemos? Jesus e os discípulos, na passagem anterior a essa que nós lemos, eles tinham enfrentado uma forte tempestade enquanto navegavam no lago de Genezaré. Então Jesus estava com os 12, navegando para uma outra margem do lago, eles estavam indo justamente para a terra dos Gerazenos, e o texto vai nos dizer aqui no versículo 22 até o versículo 25, que versículo 23 nos diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar ou de sossobrar. Eles estavam enfrentando uma forte tempestade. E Jesus? O texto nos diz que Jesus dormia. Você se lembra no domingo passado que a gente falou que Jesus e os seus discípulos, eles tinham um ministério muito intenso. Eles não tinham tempo direito nem para comer. Então Jesus, ele vai dormir quando? Dormir no meio de uma viagem, num barco de pesca desconfortável. E ali ele pega no sono, ele dorme, enquanto ele dormia, caiu uma forte tempestade e aqueles homens, aqueles discípulos, alguns deles eram pescadores, eles estavam acostumados a tempestades naquele lago de Genezaré, mas aquela tempestade era pior do que as outras. Tanto que eles acordaram Jesus, eles despertaram Jesus, no versículo 24, e disseram: Mestre, mestre, estamos perecendo. E Jesus desperta, repreende o vento, a fúria da água, tudo cessa e vem a bonança. Tudo é acalmado. Aquela forte tempestade cessa, os ventos param, tudo fica tranquilo com uma palavra de Jesus. E os discípulos eles ficam impressionados no versículo 25, quando Jesus ele repreende os discípulos, ele diz: onde está a vossa fé? Ou seja, eu estava com vocês, a tempestade estava acometendo o barco, mas o tempo inteiro eu estava com vocês, onde está a vossa fé? E eles, atemorizados e admirados, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e elas obedecem? Mas vejam, meus irmãos, eles então chegam, eles rumam, versículo 26, para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Como eu disse, depois de uma tempestade, o que você quer? Você quer descanso. Depois de uma tempestade, você quer paz. Mas não era aquilo que esperava Jesus. Agora Jesus ia ter pela frente um outro tipo de tempestade. Não uma tempestade climática, mas uma tempestade demoníaca. Um homem possuído de uma legião de demônios que não tinha paz, que não tinha sossego, que não tinha o Espírito Santo, que não tinha salvação. Esse homem vivia isolado da sua família, esse homem vivia isolado da sociedade, esse homem não tinha casa, esse homem não tinha nada. E o texto nos diz, meus irmãos, novamente no versículo 26, que eles rumaram para a terra dos Gerazenos, ou seja, Jesus não chegou naquele lugar por acaso, tinha o destino certo. Jesus ele foi até aquele lugar para se encontrar com aquele homem. Vejam, meus irmãos, nenhum de vocês, nenhum de nós estamos aqui por acaso. Tudo nas nossas vidas tem um propósito, tem um motivo. E o Senhor ele vem até nós, ele veio até nós para nos tirar da nossa situação de trevas, que era a situação que aquele homem vivia. E quando aquele homem vai, diz o versículo 27, que quando Jesus desembarca, o homem também veio ao seu encontro. Jesus ele vai até o homem, mas o homem também vem ao seu encontro. Por quê? Porque a presença de Jesus, ela causa algum tipo de reação. Ninguém fica indiferente com a presença de Jesus. Ou a pessoa, ela se incomoda com a presença de Jesus, ou então ela crê,
ela descansa e ela serve a Jesus. Então vamos ver essas duas reações. Versículo 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Deixa eu arrumar meu notebook aqui, que ele está escorregando. Agora sim. Um homem possesso de demônios. Pronto. Cai não. Pronto. Um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Esse homem, meus irmãos, o texto diz aqui que ele era da cidade. Não era um desconhecido. Era um homem que todo mundo conhecia, era um homem da cidade de Gerasa, ou Gadara, outros textos vão dizer. Diz também que esse homem, ele estava possesso de demônios. Ele não tinha apenas um, o texto vai nos dizer que ele tinha muitos, uma legião de demônios. Ele era um homem atormentado, ele era um homem que não tinha paz, era um homem que vivia nas trevas. O texto vai nos dizer ainda que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Ou seja, aquela situação, aquele estado daquele homem, fazia muito tempo. Se delongava durante muito e muito tempo. Nós vimos alguns domingos atrás um homem paralítico junto ao tanque de Betesda, 38 anos ali junto ao tanque paralítico. O texto aqui não nos diz o tempo exato, mas o texto vai nos dizer que havia muito tempo que aquele homem sofria. Ele não se vestia, ou seja, ele andava seminu ou talvez até nu. Ele não habitava em casa, ou seja, ele não morava mais com a sua família. Ele não tinha mais a companhia de seus amigos, de seus familiares. Esse homem também, por não se vestir e não habitar em casa alguma com a sua família, ele vivia nos sepulcros. Era uma vida miserável. Não tinha família, ou melhor, ele até tinha. A gente vai ver aqui no final do texto. Mas a sua família o havia abandonado, seus amigos o haviam abandonado, ele não tinha mais onde morar, porque ninguém queria ele perto, e ele vivia como um morto. Seu coração batia, mas ele era considerado como morto. Eles queriam ver longe. E assim, meus irmãos, é o que acontece com algumas pessoas. Às vezes, nós podemos nos sentir incomodados com algumas pessoas. Às vezes você pensa assim, tal pessoa me incomoda. Tal pessoa tem determinados problemas e essa pessoa me incomoda, né? É bom você estar num lugar agradável, numa festa, no meio de pessoas que falam a sua língua, vamos dizer assim. Mas uma pessoa que chega até você com problemas, você não quer tratar dos problemas dos outros. Você vai falar o seguinte, né? Eu já tenho os meus problemas, cada um com os seus problemas. Esse é o homem natural, o homem sem Cristo, ele vai pensar assim, cada um com seus problemas. E aquele homem, ele tinha os seus problemas, e aquele problema era um problema gravíssimo, ele era possesso de demônios, mas botaram ele para fora. Ele vivia isolado no meio dos sepulcros. Só que Jesus nos ensina, meus irmãos, a irmos de encontro àqueles que necessitam, a irmos de encontro àqueles que sofrem. Aquele homem, ele estava sofrendo, aquele homem não tinha mais a família perto, não morava mais na sua cidade, não se vestia mais, há muito tempo sofrendo isso. E ao invés de Jesus fazer como as demais pessoas da cidade, que o ignoraram, que o isolaram, que deixaram ele vivendo longe, porque é assim, né? Pessoa problemática, você quer longe dela, você quer ficar longe dela. Jesus foi ao encontro dele. Jesus teve compaixão. Nós temos visto, meus irmãos, nessa série de sermões e encontros com Jesus, exatamente isso. Jesus vai ao encontro de pessoas problemáticas. Uma mulher que tinha uma vida amorosa toda errada, 5 maridos e o 6º nem marido era. Um religioso, Nicodemos, que sabia religião, mas não conhecia Cristo. Um homem que era paralítico há 38 anos, pessoas famintas da palavra de Deus, como ovelhas sem pastor, um publicano isolado que ninguém amava, que era desprezado,
e que Jesus vai até ele. Pescadores frustrados porque não pescaram nada, Jesus vai até eles. Percebe? Jesus vai até pessoas que precisam. Aqueles que falam, eu não preciso de nada, eu não tenho problemas, eu me viro. Jesus não vai até essas pessoas. Agora, aqueles que realmente são carentes, aqueles que são, vamos dizer assim, a escória, é a eles que Jesus vai. Jesus se dirige àquele homem. E diz o versículo 28 que quando o homem viu a Jesus, o homem prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Versículo 29, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Ou seja, aquelas pessoas da cidade queriam dar um jeito nele, dar um sossega-leão nele, acorrentá-lo. Vamos resolver isso, vamos acorrentar. Não quer ficar acorrentado? Então que vai embora. Fique longe da gente. Porque aqueles demônios, por várias e várias vezes, por muito e muito tempo, ele entrava naquele homem e ele fazia um estrago naquele homem. Mas é incrível, meus irmãos, o seguinte, que aquele homem possesso, quando ele vê Jesus, aqueles demônios, eles prostram o homem diante de Jesus e eles reconhecem quem era Jesus, né? Eles exclamam, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Observa, meus irmãos, que rogo-te que não me atormentes. Observe o seguinte, que aqueles demônios, eles sabiam quem era Jesus e eles se sentiam incomodados com a presença de Jesus. Lembra que eu falei que algumas pessoas, quando ouvem Jesus, quando ouvem a palavra de Jesus, esse notebook não está colaborando hoje. Agora melhorou. Quando ouvem a palavra de Deus, elas se incomodam. Tem pessoa que quando ouve a pregação do Evangelho, ela revira os olhos, ela se incomoda, ela fica olhando no relógio, ela vira a cabeça. Uma vez, há anos atrás, eu e a Ana fomos visitar uma casa e tinha uma pessoa nessa casa que a gente começava a ler a Bíblia, ela se incomodava. Aí você fala assim, mas então essa pessoa estava endemoniada? Creio que sim, porque nem todas as pessoas que estão endemoniadas são como aquele homem. Você quer ver um exemplo? Pega a sua Bíblia e vai lá em João capítulo 13. Versículo 26, João 13, 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Versículo 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Judas estava endemoniado. Só que ele não revirava os olhos, ele não se balançava, ele não gritava, ele não fazia aqueles barulhos esquisitos. Ou seja, toda pessoa que não é dominada pelo Espírito Santo, toda pessoa que não é cheia do Espírito Santo, o que tem no corpo dela? O que domina a sua alma? Satanás. Satanás, ele domina essa pessoa. E Satanás, ele se incomoda com a presença de Cristo. E uma pessoa ímpia, uma pessoa dominada por Satanás, ela vai se sentir atormentada com a presença de Jesus. Por isso que quando as pessoas escutam o Evangelho, escutam a palavra de Deus, escutam o ensino de Jesus, se for um crente de verdade, se for um cristão, ele vai se alegrar, ele vai se animar, ele vai se prostrar diante do Senhor, ele vai se arrepender, ele vai fazer a sua vontade. Se for um ímpio, ele vai ficar incomodado, ele vai querer ir embora, ele não vai ver a hora de sumir daquele lugar.
Porque na mente dele, a palavra de Deus o atormenta, o incomoda, ele não quer ouvir, ele foge. E aí ele diz aqui: não me atormentes, eu rogo, não me atormentes. Aquele homem não queria, na verdade, os demônios, dominando aquele homem, não queriam a presença de Jesus, porque a presença de Jesus fazia com que eles se sentissem incomodados. Agora perceba uma coisa, como eu já falei, eles conheciam Jesus. Olha lá o versículo 28. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Observe que os demônios, eles conhecem Jesus. Aquele homem, presta atenção, aquele homem nunca tinha visto Jesus antes. Aquele homem não conhecia Jesus. Mas os demônios conheciam. Eles falam: Jesus! Você se lembra quando o anjo apareceu a José, lá em Mateus capítulo 1, e disse que o nome do menino seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa Salvador. Aqueles demônios sabiam que Jesus é o Salvador. Eles dizem Filho do Deus Altíssimo. Veja, aqueles demônios, eles criam na Trindade. Ele vai chamar Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Então tem o Pai. E por inferência também o Espírito. Algumas pessoas não criam que Jesus era o Filho de Deus. Os líderes judeus não criam, ficavam com raiva daquilo. Os próprios discípulos, eles tinham dificuldade em crer que Jesus dominava sobre os ventos, sobre a tempestade, mas os demônios conheciam a Jesus melhor do que os próprios discípulos. Ou seja, os demônios conhecem a palavra de Deus. Por isso que às vezes a palavra de Deus ela é distorcida e ela é usada para o benefício da pessoa, porque os demônios eles fazem isso. Mas observe uma coisa, a profissão de fé dos demônios ela é vazia. Pega a sua Bíblia e abre novamente, vá lá em Tiago capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, 19. Olha lá. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios acreditam em Cristo. Eles creem. Então os demônios são crentes? Não. Não significa exatamente isso. Significa o seguinte, que os demônios, eles sabem quem é Jesus, mas aquilo lhes causa medo, temor. Quando uma pessoa ela sabe quem é Jesus, ela pode ter duas reações. Ou ela tem alegria, conforme o nosso irmão orou agora há pouco. Quando Jesus perdoa os seus pecados, quando você ouve quem é Jesus e você se entrega, você confessa os seus pecados, você tem alegria. Agora, a pessoa que quer permanecer nos seus pecados, ele tem medo. A presença de Jesus, a palavra de Jesus causa medo. E perceba uma outra coisa aqui no texto. Diz que aquele homem, os demônios, o homem através dos demônios, ele estava prostrado. Eles adoraram a Jesus. Olha, demônio adorando a Jesus. Você já deve ter ouvido aquele texto, e a gente vai abrir ele, de Filipenses 2, 9 a 11. Abre lá para você ver. Que todo joelho se dobrará, Nós cantamos esse cântico. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você lê esse texto, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Todas as pessoas alegremente ajoelhadas diante de Jesus, sorrindo, louvando, exaltando o nome de Jesus. Bom, mas não é isso que o texto diz.
Presta atenção. Olha lá, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Onde? Onde que os joelhos vão se dobrar? Primeiro, nos céus. Quem está nos céus? Quem são os joelhos que se dobram diante de Jesus nos céus? Os anjos, certo? E os crentes que já morreram. Os remidos, os salvos que já morreram. Ótimo! Esses estão felizes, esses estão com seus joelhos dobrados diante de Jesus, louvando ao Senhor, felizes, nos céus. Depois, na terra. No último dia, meus irmãos, o texto diz lá em Apocalipse capítulo 19, que Jesus vai descer, os céus serão abertos, Jesus montado no seu cavalo branco, ele vai descer, atrás dele virá o exército dos céus, todos os anjos montados em cavalos brancos, e quando todas as pessoas que estiverem vivas na terra naquele dia virem a Jesus, todas elas vão se prostrar. De que maneira? Os crentes que estiverem vivos, felizes, alegres. Ele veio, ele chegou o dia, Jesus voltou. Só que vão ter os ímpios. E os ímpios vão dobrar os joelhos, eles não estarão felizes, eles estarão morrendo de medo. O texto ainda diz, debaixo da terra. Debaixo da terra aqui é uma referência ao inferno. No inferno, demônios e ímpios mortos adoram a Jesus, mas adoram a Jesus morrendo de medo e morrendo de ira, de raiva. Eles sabem que Jesus é Deus, mas eles não se dobram ao seu senhorio. Eles adoram a Jesus, mas eles não servem a Jesus. Então era o caso daqueles demônios lá, eles se prostram a Jesus, mas eles se recusam a fazer a vontade de Jesus. Assim são pessoas que ouvem a Jesus, elas se recusam a ouvir a palavra de Jesus, a obedecer a Jesus, a se arrepender dos seus pecados, e se elas morrerem nos seus pecados, elas vão um dia dobrar os seus joelhos, mas não com alegria, não com satisfação, mas com ira, com medo. Por isso, meus irmãos, voltando para o nosso texto de Lucas, isso nos ensina também que Satanás, ele não tem a palavra final. O próprio diabo, ele se ajoelha diante de Cristo. Todo joelho, até o do arqui-inimigo, vai se dobrar. Satanás, ele não tem a palavra final, Satanás, ele não fala por último. Por isso que o texto aqui de Lucas 8, novamente, diz no versículo 30, que Jesus pergunta, qual o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado neles muitos demônios. Uma legião romana tinha entre 5 e 6 mil soldados. A gente não sabe se exatamente era essa quantidade de demônios, mas eram muitos. Ser dominado por um demônio já era algo terrível. Esse homem aqui era dominado por muitos, quem sabe milhares, porque ele fala que é legião. Mas olha o versículo 31, eles rogaram a Jesus que não os mandasse sair para o abismo. E abismo aqui, meus irmãos, a palavra no original é a palavra inferno. Os demônios, eles não queriam ir para o seu destino final ainda. Eles sabem que eles vão para o inferno. Eles sabem que aquele é o destino final deles. Mas eles falam para Jesus, olha, ainda não é nossa hora. E aí chega no versículo 32, o texto diz que andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Veja, a permissão de Jesus, é aquilo que eu falei hoje de manhã na escola dominical. Eles não venceram Jesus no grito, mas aquele era o decreto de Deus. Como é que Jesus ia salvar aquele homem? Matando os porcos.
Jesus salvou aquele homem matando aqueles porcos, porque o texto vai dizer que os demônios eles saíram do homem, entraram nos porcos, a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porcos no Antigo Testamento eles eram considerados animais imundos. Aqui não é judeu, tá? Gerasa não fazia parte de Israel. Gerasa era outro país. Era uma nação gentílica, era um povo gentílico. Então eles criavam porcos, eles comiam porcos, aquilo não era considerado imundo para eles. Depois, lá no livro de Atos, em Atos capítulo 10, quando Pedro tem aquela visão de animais imundos e Jesus ele fala para Pedro, Pedro levanta, mata e come. E ele fala, não vou comer animal imundo. E Jesus fala assim, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Deus ensinando a Pedro que os gentios não deveriam ser mais considerados imundos. Mas perceba uma coisa aqui, Jesus ele faz isso para salvar o homem e ele ensina mais uma coisa aqui. Aquelas pessoas donas daqueles porcos, elas tiveram prejuízo, mas o homem foi salvo. O que vale mais? O valor monetário de uma manada de porcos ou uma vida? Jesus demonstra que foi uma vida. E aí, o texto nos diz, o 34, que os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Aqueles homens ficaram assustados e eles foram até a cidade. E no 35 diz que o povo saiu para ver o que se passara e foram ter com Jesus. Agora as pessoas vão até Jesus. Veja, o homem foi até Jesus, Jesus resgatou aquele homem das trevas, Jesus tirou os demônios daquele homem. Aquele homem agora era uma nova criatura. Por quê? O texto diz que o homem ele estava vestido. Lembra? Ele não se vestia. Agora ele estava vestido. Ele estava vestido. No Éden, o homem andava nu. E depois que ele pecou, depois que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Ele teve vergonha. Ele e a mulher tiveram vergonha. Vergonha de si mesmos, vergonha de Deus. E diz o texto que eles pegaram folhas de figueira e fizeram vestimentas para si. Só que aquelas folhas elas eram inadequadas, elas não cobriam a vergonha, elas não cobriam o pecado. Então Deus, Ele providenciou que um animal cedesse a sua própria pele para cobrir a vergonha, para cobrir a nudez do homem e da mulher. Jesus tirou o homem daquela situação, o endemoniado daquela situação de vergonha, de nudez, e agora ele vestia uma roupa. O texto diz que ele também estava em perfeito juízo. Aquele homem já não era mais um louco, não era um doido varrido. Em várias cidades, eu não sei se aqui em Adamantina já teve algum personagem assim, mas lá em Mogi das Cruzes, na minha cidade, já tiveram alguns. Tem o chamado louquinho da cidade, aquela pessoa que fica andando pela cidade gritando, fazendo barulho, né? Às vezes andando no meio dos carros, às vezes até atropelado. Era esse homem, só que esse homem ele não tinha problemas intelectuais. Ele era oprimido por demônios. E agora aquele homem ele estava em perfeito juízo. Ele raciocinava, ele pensava. Jesus salvou aquele homem, a sua parte física, ou seja, ele estava vestido. A sua parte intelectual, ele pensava, ele tinha perfeito juízo. E sua parte espiritual, porque agora ele não servia mais demônios, mas ele estava assentado aos pés de Jesus. Ou seja, a salvação de Jesus foi completa, física, intelectual e espiritual. Qual que deveria ser a reação das pessoas da cidade? Se prostrar diante de Jesus. Fazer igual os samaritanos, lá da cidade da mulher samaritana, Sicar. Fica com a gente. Vamos aos nossos doentes, cure os nossos doentes. Não. O texto diz, no final do 35, que eles ficaram dominados de terror. 36.
Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram. Gente fofoqueira. Gente que queria, olha, eu vi os porcos caindo. Marcos vai nos dizer que eram 2.000 porcos. Imagina. Dava muito bacon, né? 2.000 porcos. E eles falam falando. Mas as pessoas, no versículo 37, e não era só a cidade de Gerás, mas todo o povo da circunvizinhança, as cidades vizinhas também. O que eles fizeram? Rogaram a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de medo. Lembra que eu falei? A presença de Jesus, ou ela te traz paz, ou ela te traz medo. Mais uma vez, Gênesis 3. O homem, quando ouve a voz de Deus na viração do dia, o homem se esconde. E Deus, Adão! Adão! E Adão escondido. Aí Adão aparece. Sim, Senhor. O que foi, Adão? Você comeu, né? Comeu da árvore que eu falei para você não comer. Comi, Senhor, e eu me escondi porque eu tive medo. O pecado traz medo. O pecado traz terror. O pecado faz a pessoa ficar atemorizada, assustada diante da presença de Deus. Isaías era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de lábios impuros, e quando ele viu a glória do Senhor dos exércitos, do Rei dos reis, ele teve medo, ele disse: ai de mim, estou perdido. Só que diz o texto que um dos serafins pegou uma tenaz, pegou uma brasa que estava no altar, tocou nos lábios de Isaías e disse: o seu pecado está perdoado. João, o apóstolo João, lá em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, 1 João 4, 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se você vive com medo, se você tem medo de ficar doente, se você tem medo de morrer, se você tem medo de perder um ente querido, se você tem medo de ficar desempregado, se você vive uma vida amedrontada, o texto bíblico nos diz que você não é aperfeiçoado no amor. Você não foi amado por Cristo. Você não foi salvo. Agora, se você foi salvo, se você foi amado por Ele, né? Ele diz: o amor não existe medo. Aquele homem não tinha medo de Jesus. Era o único ali. Todo mundo morrendo de medo. Vai embora, não fica aqui não. Imagina, qual foi a reação daquele homem, né? Ninguém queria Jesus, e o homem queria Jesus, o homem queria ficar perto de Jesus. Imagina, a cidade inteira fugindo de Jesus, com medo de Jesus, e aquele homem queria Jesus. É fácil você ser crente aqui, domingo, na igreja. Agora amanhã, lá no seu local de trabalho, na sua escola, no meio onde você convive, às vezes pode ser que você seja o único crente, e não é muito agradável ficar num lugar assim. Era o que aconteceu aqui, versículo 38, né? Lucas 8, 38. O homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Senhor, deixa eu ir embora com você, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu sou o único aqui que ama o Senhor, eu sou o único aqui que serve o Senhor, as pessoas têm medo do Senhor, as pessoas desprezam o Senhor, deixa eu ir com você. Jesus falou assim: não deixo. Jesus o despediu e disse: volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. É interessante uma coisa, né? Jesus atendeu o pedido dos demônios, mas não atendeu o pedido do seu servo. Sabe o que isso nos ensina? Que nem sempre, quando Deus
fala, aliás, desculpa, que quando Deus fala não para a gente, não é necessariamente uma coisa ruim. Ele falou sim para os demônios. Às vezes Deus dá coisas, aliás, às vezes Deus atende os ímpios. Aí você fala, poxa, por que o ímpio tem uma vida tranquila e eu tenho uma vida com tantas tribulações? Deus atendeu o pedido dos demônios, mas não atendeu o pedido daquele seu servo. Ele falou, não vou atender o seu pedido. Mas você vai voltar para a cidade e você vai contar para a sua família, para os teus, tudo o que Deus fez por ti. Apesar daquela cidade desprezar Jesus, ter medo de Jesus, mandar Jesus embora, perceba uma coisa, Jesus ainda amava aquela cidade. E Jesus deixou um pregador ali, deixou um missionário ali, da própria cidade. É interessante uma coisa, meus irmãos, que às vezes a gente fala assim, pastor, eu consigo pregar o evangelho para um desconhecido, para um parente eu não consigo. Para um parente eu tenho dificuldade. Geralmente isso acontece, é comum até. Mas o texto bíblico nos ensina que a ordem de Jesus é ir aos seus, né? Conta aos teus. Ele não tinha casa, agora ele tinha novamente. Conta aos teus familiares, conta às pessoas que vivem ao seu redor, os teus vizinhos. Irmãos, Deus dá a cada cristão um campo missionário. Algumas pessoas Deus vai chamar para ir para outros países, para ir para outros povos, para ir para outras nações, mas a grande maioria dos crentes Deus vai chamar para ir de segunda a sexta, de segunda a sábado, no escritório, na repartição pública, na sala de aula, no local de trabalho, no local de estudos. Então aquelas pessoas que estão ao seu redor são pessoas que precisam ouvir exatamente isso, o que Deus fez por ti. É muito simples. O que é evangelizar? É você falar para as pessoas quem é Jesus e o que Ele faz por você. Simples assim. E o homem foi além, diz o texto que ele foi por toda a cidade, ele não foi apenas na casa dele, mas por toda a cidade. Meus irmãos, o Senhor nos salvou. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nem todos os salvos, nem todos os convertidos tinham uma vida tão atribulada quanto aquele homem endemoniado. Mas Deus te libertou. Deus te libertou do seu pecado. Deus te libertou da opressão do diabo, da opressão do demônio, do pecado, dos demônios. Deus te libertou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora Deus te chama, mais uma vez, a ir onde você está amanhã, a falar, muito simples, o que Jesus fez por você. Nós entramos, meus irmãos, na semana da Páscoa. Muitas pessoas, principalmente os católicos romanos, eles têm lá as suas tradições. Aproveite a deixa. Você fala, olha... ontem foi domingo de Ramos, eu até tinha esquecido de vir no portão de uma casa, um ramo, a Ana me lembrou. Começa a falar que aquelas mesmas pessoas que disseram Hosana ao filho de Davi, no domingo, foram as pessoas que na sexta-feira falaram crucifica. Fale de Jesus, aquilo que Deus tem feito por você, e não viva uma vida amedrontada com medo. Se você crê em Jesus, alegre-se nele, sirva a Ele, para que assim você seja útil no reino dele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.